O De Mulher para Mulher vai entrar no ar agora. E o assunto hoje é família. Como a família cristã deve reagir diante dos desafios da pós-modernidade? O que parecia certo, agora parece que não é mais. E o que era errado, hoje parece ser certo. Desse jeito fica difícil, não é verdade? A família cristã e os desafios atuais é o assunto de hoje com a pastora Rosane Gomes. Servir a Deus ajudará você e a sua família a enfrentar os desafios modernos. Linda essa reflexão, né? Tremendamente relevante para as nossas vidas, para nós, mães, esposas, que precisamos de orientação sobre como dirigir, orientar, edificar a nossa casa. Para seus irmãos, Efésios, Paulo escreveu: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16. Quanto pior for o ambiente no qual os cristãos têm que morar, se torna mais necessária tomar cuidados e ser forte no serviço ao Senhor. Agora, nesses tempos modernos, os cristãos têm ideia sobre o que Paulo queria dizer quando ele falou que os dias são maus. De quase todas as direções, nossa cultura ameaça nossa fé. A pessoa que leva a sério o seu relacionamento com Cristo não pode evitar ficar preocupado sobre o que espera no futuro. E para muitos de nós, a sobrevivência espiritual de nossas famílias é a preocupação maior. Os desafios modernos à família são tão mortíferos quanto reais, amadas. A onda de promiscuidade sexual que resultou da revolução sexual atira contra o coração da família. O relacionamento de uma só carne, fiel, e de ambos os lados, entre marido e mulher. A homossexualidade promete redefinir o próprio conceito do que é uma família. O divórcio em abundância tem tornado impossível uma criança ter a certeza que o seu lar ficará unido até crescerem. Os movimentos dos direitos da criança e da paternidade social discutem que as crianças devem ser criadas pelo Estado e não pelos seus pais. O aborto, o suicídio e a eutanásia têm implicações preocupantes na família. A mídia de entretenimento, o sistema educacional e o estado de bolsas financeiras, todos estão arrumados contra a família tradicional. Ao todo, é um monte de forças ali que enfrentam a família de hoje. O que podemos fazer para enfrentar esses desafios? Podemos servir a Deus fielmente nas nossas famílias. Pode ser uma ideia simples, mas é verdadeira. Servir a Deus sempre tem sido a melhor maneira de nos manter fortes espiritualmente e sobrevivermos aos ataques de uma cultura hostil. Pense, por exemplo, sobre os 3 amigos de Daniel na história familiar de Daniel 3. Sadraque, Mesaque e Abdenego, Misael, Ananias e Azarias. Eles foram fortes o suficiente a arriscarem as suas vidas ao invés de adotarem a imagem que Nabucodonosor havia colocado. Ameaçados com a morte, simplesmente disseram: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, olha só, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei, se o nosso Deus quiser. Está lá em capítulo 3 de Daniel, versículos 16 e 17. Há mais do que uma ligação de coincidência entre a força destes homens em Deus e o serviço anterior desses para Deus. Eles tinham o que era preciso para passar nesta prova, porque estavam servindo a Deus, mesmo antes da prova chegar. Os mesmos princípios governam a força espiritual das nossas famílias. Se como famílias amamos verdadeiramente ao Senhor e ao nosso próximo, lá Mateus capítulo 22, 37 e 19 nos dá uma explicação sobre isso. Se nós verdadeiramente nos entregarmos ao Senhor,
2 Coríntios capítulo 8, versículo 5. Vamos ler? 2 Coríntios capítulo 8, versículo 5. Olha só o que a palavra de Deus nos diz. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. É Paulo falando sobre a sua necessidade que foi servida pelas igrejas da Macedônia. Lá da Macedônia. Amados, por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Encontraremos o que for necessário para superarmos a dificuldade, para espantar a doença espiritual e a destruição. Uma família precisa de um sistema imunológico. E o sistema imunológico que Deus pretendia que as famílias tivessem ser fortalecido dia a dia no processo de servi-lo. Não há atalho. Sem os recursos que são fortalecidos, que são fornecidos desta maneira, realmente não há nada que possa proteger uma família das influências devastadoras com as quais temos que lidar agora, nesse tempo presente. Em primeiro lugar, servir a Deus é o que fortalece a fé. A maioria das ameaças modernas à família surgiram de uma filosofia humanística que nega a existência de Deus. A fé, que é realmente de Deus, a confiança nele pessoalmente, é o que é necessário para enfrentarmos estes desafios. Muito tempo atrás, João escreveu: porque tudo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João capítulo 5, versículo 4. Não há nenhum comprimido que podemos tomar que nos dará esta fé que vence o mundo. A fé ganha no processo diário de servir a Deus da melhor maneira possível, de acordo com o nosso entendimento. Em segundo lugar, servir a Deus é o que constrói o caráter genuíno da pessoa interior. Os maiores perigos que as nossas famílias enfrentam hoje são aqueles que atacam o nosso ser mais interior, a nossa própria natureza, como seres criados à imagem de Deus. A força que requer para lidar com tais perigos é a força de um profundo caráter piedoso. Paulo orou para que seus irmãos fossem fortalecidos com poder mediante o seu espírito no homem interior. Efésios capítulo 3, versículo 16. O caráter não é fortalecido descansando numa poltrona, vendo todos os programas de televisão. Ele é desenvolvido no trabalho ativo de servir a Deus. As famílias de hoje que esperam sobreviver a tudo o que está passando irão precisar de mais do que a força superficial daqueles que meramente falam a respeito do Senhor. Precisamos do verdadeiro caráter que vem do serviço diário, genuíno a Deus. Em terceiro lugar, se as nossas famílias conseguirão encarar os desafios modernos, devemos gozar do relacionamento ricos e profundos entre os membros da família. Estes relacionamentos não acontecem sozinhos, não se dissolvem e aprofundam através do tempo que servimos ao Senhor. O que é verdadeiro na congregação local não é menos verdadeiro em nossas famílias físicas em casa. A força vem segundo a justa cooperação de cada parte. A maior força no mundo é a força daqueles que cresceram e ficaram fortes, servindo ao Senhor juntos. Servir ao Senhor enriquece as nossas relações familiares. E fazendo isto, nos põe nesses relacionamentos uma força que dificilmente pode chegar de outra maneira. Acontece que servir a Deus faz mais uma coisa para nós, nos dá coragem. Sem a coragem, estamos perdidos. Paulo encorajou aos coríntios, ele disse assim: sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13. A família piedosa que sobrevive à cultura moderna e supera no Senhor não é aquela que se compromete covardemente com o mal. Ela corajosamente se posiciona pelo que é verdadeiro e bom.
Por fim, a coragem da qual as nossas famílias precisam hoje em dia, ela é formada nos nossos corações, enquanto experienciamos, né, a realidade de viver a vida em Cristo. Temos que fazer mais do que frequentar os cultos da igreja. Temos que saborear que o Senhor é gracioso. Quando fizermos assim, as nossas famílias terão um tipo de poder do qual o diabo foge. Glória a Deus, aleluia. O tipo de poder que o diabo foge é daqueles que oram em família, daqueles que em família, um ao outro se confrontam. Meu filho, você está bem? Minha filha, você está bem? Você orou hoje? Você já leu a palavra de Deus hoje? Pode ser chata, isso mesmo. Quando meu filho vai sair por mais de um dia, eu já aviso ele: olha, eu não vou estar junto de você, colega. Fala assim: ô garoto, eu não vou estar junto de você, mas não esquece. Os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Os olhos de Deus estão com você. Eu ainda digo mais, cuidado, Jesus pode vir amanhã. Jesus pode vir daqui a pouco. Cuidado com quem anda, cuidado com o que faz. E o meu marido, eu faço questão de ele ouvir a minha oração. E eu oro fervorosamente por ele e disse: Jesus, ajuda o Ricardo a ser luz. Ajuda ele a refletir a tua glória. Mulheres sábias que edificam a sua casa. Eu tenho me esforçado por isso, para ser sábia, para edificar a minha casa. Hoje minha filha já é casada. E tem coisas que eu vejo ela fazer que eu digo: ai, glória a Deus, ela está sendo melhor do que eu. É bom quando os nossos filhos nos superam. E eu louvo a Deus por isso. Amada, você só vai conseguir ser essa mulher que edifica a casa se você orar mais, se você ler mais a Bíblia, se você insistir com eles. Vamos à escola dominical. É na escola dominical que nós vamos aprender a palavra. Não deixe eles ficar dormindo. Teus filhos não têm eles não podem fazer o que querem. Mas minha filha já tem 21 anos, e daí? Não está morando na tua casa? Então é você que manda. Você e o teu esposo. Ele é o cabeça. E você é cooperadora dele. Que Deus te abençoe e que tenhamos famílias ungidas, abençoadas, fortes, que fazem diferença nessa sociedade tão promíscua e tão decadente. Que possamos nos manter firmes, lutando de pé até chegar no céu. Que Deus te abençoe.